Bom dia a todos e todas. Hoje a gente está com um episódio especial do nosso Pod do FIGE, ainda na rodada, em homenagem, ao Dia Internacional da Mulher e fazendo um mês de debates e conversas sobre o posicionamento da mulher em diversas áreas importantes da nossa sociedade. O episódio de hoje vai falar sobre as mulheres na cultura e na arte. E para isso nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Sejam muito bem-vindas. Primeiro a professora Luciene Dias, que ela é mestra em Ciências do Ambiente e jornalista por formação, doutora em Antropologia Social com especialização em Cultura Studies, professora da Universidade Federal de Goiás desde 2009, realiza pós-doutorado em Antropologia, com pesquisa acerca da interseccionalidade entre raça, etnia, classe, gênero e sexualidade. Trabalha e vive a partir da perspectiva antirracista e feminista e também é vice-presidenta aqui do FIGE Sindicato. Muito bem-vinda, professora. Obrigada pela participação com a gente hoje. Muito obrigada, é uma alegria imensa estar aqui hoje, e especialmente para pensar esse contexto de mulheres na cultura e na arte. E também estamos aqui hoje com a professora Flávia Maria Cruvinel, ela que é violinista, educadora musical, pesquisadora, produtora e gestora cultural, mestre em cultura, especialista em música brasileira no século XX e bacharel em Direito, doutora em Educação, autora dos livros Educação Musical e Transformação Social, Uma Experiência com Ensino Coletivo de Cordas e Música e Poder, o Hábitos Cortesão Bragantino nos Trópicos. Foi membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, segmento Música, do Ministério da Cultura. Foi coordenadora da área temática Cultura no Fórum do Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas do Ensino Superior Brasileiras. Foi coordenadora do Forcult, membro da Diretoria de Sociedade Internacional de Educação Musical e membro da Coordenação de Comissão Permanente de Produção Artística e Cultural, Grupo Montevidéu, desde 2020. Atualmente é coordenadora da Rede Cultural do IPES e vice-diretora de Escola de Música e Artes Cênicas. Muito bem-vinda, professora. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, discutindo, sobre as questões femininas, arte e cultura. Então, é um prazer dialogar com vocês sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. E para a gente dar início aqui ao debate, a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre, ao longo da história, a marginalização das mulheres e a invisibilização na produção cultural e artística, e entender mais ou menos como é que foi esse processo e como anda atualmente, e qual o patamar que a gente está, Você poderia começar? Então dizer assim, eu sou musicista de formação, e também no campo artístico fiz balé, também tive uma incursão no teatro, Então e também desenho, então eu gosto bastante, das artes, estou nas artes muitos anos, E a gente percebe que há uma dificuldade muito grande da mulher, na verdade, ser valorizada, ser respeitada, sobretudo em cargos de liderança, de criação, Então a gente percebe que ao longo da história, a mulher, não só nas artes como na cultura, ela é cerceada, sobretudo nas esferas de poder, E então a gente percebe, por exemplo, a presença feminina no palco, ela só é, vamos dizer assim, permitida pelo universo masculino a partir do século XIX, Então, as peças teatrais, os homens se transfiguravam as mulheres, Nas operetas ou óperas havia a figura na música dos castrates, Ou seja, homens que eram castrados para conseguir atingir notas agudas, porque a mulher não era permitida de estar à frente do palco, Então, as mulheres eram, vamos dizer assim, permitido a fazer música, sobretudo assim, no século XVIII, XIX, sobretudo, no ambiente doméstico, Então, por isso que a gente percebe assim, o piano, por exemplo, é um instrumento muito ligado às mulheres, porque está num ambiente controlado, dentro de casa, quando o pai ou o marido estão ali, vamos dizer assim, controlando os seus passos. Então, e a mulher também como a música, como uma coisa de boas maneiras, de refinamento, de uma classe
aristocrática, né, depois uma classe burguesa, então que a mulher ela pintava, ela bordava, ela cozinhava e as artes então fazia parte desse manual, né, de boas maneiras, né? Então mas a profissão, né, depois que a música que é meu campo, né, mas o artista é profissional, isso é muito século XVIII, XIX, né? Então quando começa a se profissionalizar, sobretudo pós-Revolução Francesa, né, onde vai se criando o mercado da arte, né, porque existia essa nova burguesia consumidora também, né. Então a mulher, a gente percebe que não é só naquela época, hoje ainda, né, a gente percebe que as mulheres também têm uma certa dificuldade de ser inserida e de se inserir e ao mesmo tempo às vezes até ser validado nas suas opiniões, porque o hábitos, né, ou seja, essa cultura patriarcal tão consolidada que às vezes até a própria mulher reproduz pensamentos e conceitos como naturalizados, né, porque isso já está muito naturalizado na nossa sociedade, né? Então, para finalizar esse primeiro momento, então hoje, por exemplo, nós temos mulheres, né? Poucas mulheres ainda em relação aos homens como compositoras, criadoras, por exemplo, né? Ou como maestras, né? Goiás, a gente tem uma felicidade de ter 2 maestras, né, de orquestra. Nós temos a Mariana Menezes na Orquestra Filarmônica de Goiás e a Caterine Araújo, que deixou recentemente a Orquestra Sinfônica de Goiás, que é algo muito extraordinário, né? Até pouco tempo atrás nós tínhamos 2 maestras, 2 orquestras em Goiás, 2 maestras, que não é muito comum, né? Porque é um mundo extremamente masculino, em que inclusive eu me recordo, né, que quando a maestra estava à frente, né, da orquestra, e eu percebi alguns comentários dos músicos. Ela até que deu conta, né? Ou seja, ela, apesar de ser mulher, ela deu conta de fazer um bom trabalho. Então, infelizmente, esse é o mundo. Eu hoje dirijo a Orquestra Filarmônica como executiva, né? E eu percebo também que eu preciso, às vezes, me impor para ser ouvida da forma adequada, né? Porque é um universo masculino. Para pensar essa história hegemônica, essa história única que chega até a gente, talvez um bom gancho, né, para a gente desenvolver um bom raciocínio acerca desse pertencimento, né, de mulheres na cultura, na arte. Talvez um bom gancho seja pensar a partir da teórica Chimamanda Adichie, que nos alerta para o perigo da história única, né? Num podcast, uma oportunidade ímpar como essa de discutir a questão, talvez seja o momento adequado da gente pensar que nunca houve cultura, sempre houve culturas, né, no plural, nunca houve arte, sempre houve artes no plural, e da mesma forma mulheres, né? Não entendo porque ainda hoje pessoas que tecnicamente estão qualificadas ainda comemoram o Dia Internacional da Mulher como se existisse essa singularidade feminina que representasse. Isso é uma ideia falsa, né? Porque nunca fomos mulher, sempre fomos mulheres. E aí quando você pluraliza, quando você diversifica, a gente passa a ter alguns enfrentamentos. Essa trajetória que a professora, essa trajetória histórica, né, que a professora traz para a gente pensar, ela é incrível, porque ela mostra uma trajetória que compõe uma história única, né? Porque enquanto mulheres da oligarquia estavam envolvidas, né, com o piano, por exemplo, mulheres de outros mundos, de outros universos, né, como mulheres africanas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres lésbicas, estavam envolvidas com outro fazer artístico. Sim. Estavam mobilizadas para pensar a sua especificidade
dentro desse universo que a gente chama de arte e cultura, ou culturas e artes. Essas mulheres, elas estavam profundamente envolvidas com uma história que contrapõe essa história única que a teórica Chimamanda Adichie nos alerta para a gente estar o tempo todo combatendo, né? Um sindicato, por exemplo, e eu acho que o Pod Adufigê, ele é o momento para a gente pensar essas especificidades. Não é um sindicato completo se ele não pensa a partir da pluralidade, né? Da multiplicidade, de uma presença multivocal. E aí a orquestra é muito boa para pensar, porque se havia no século XIX homens que se reorganizavam enquanto corpo para uma emissão de voz parecida com a feminina, porque a mulher não poderia ocupar aquele espaço, hoje a gente faz outros enfrentamentos, né? Porque mulheres já estão ocupando espaços de pintura, né? Espaços de canto, espaços de arte e cultura em geral, mas ainda há uma série de enfrentamentos, né? Fale alto, mas não tanto, né? Alimente um corpo que esteja adequado com uma apresentação artística, ou elabore artes, né? Eu sou uma mulher negra, por exemplo, a gente vê no 20 de novembro corpos negros sendo representados e produzidos artisticamente por pessoas brancas. E com as mulheres não é diferente. Né? A gente está vivenciando esse mês, que é um mês de rememorar lutas e nos colocar na frente para conquistar novos direitos, né, que ainda não nos alcançam, e a gente ainda vê muito protagonismo masculino. Sim. A gente fala de cultura e arte em Goiás e a gente precisa de uma professora Flávia, a gente precisa de um especialista para falar assim, peraí, aqui em Goiás a gente tem mulheres produzindo arte e cultura e a gente precisa abrir esse universo político para que essas mulheres estejam representadas. Então, só para finalizar, talvez fosse interessante a gente se perguntar quem tem medo de identidade. Porque quando mulheres afirmam o seu lugar nas culturas, nas artes, ou na arte-cultura, e aí eu não consigo não pensar na educação, na arte-educação, né? Quando as mulheres se afirmam como mulheres nesses lugares, não é raro serem questionadas. Como a professora Flávia coloca, até que ela conseguiu, apesar de ser mulher. Né? E muitas vezes a gente é questionada num discurso muito estrutural, que leva a gente a sair, literalmente, dos espaços. Por quê? Porque esse pensamento masculino, misógino, esse pensamento domina de uma forma tão intensa que algumas pessoas acusam mulheres envolvidas com arte e cultura como identitaristas. Como se eu não precisasse afirmar a minha identidade de gênero ou a minha mulheridade, porque eu correria o risco de estar sendo identitarista, entre muitas aspas. Mas a gente tem que se perguntar quem é que tem medo de identidade. Esse é um pensamento Foucaultiano, né? Quem tem medo de identidade é exatamente quem esteve no topo da pirâmide social nessa estrutura de história única. Reverter isso, eu acho que só com mulheres, ocupando absolutamente todos os espaços de produção artística, todos os espaços de criação, todos os espaços de pensamento cultural, né? Pensar os estudos culturais com seriedade. Um dos pensamentos muito legais que a gente vê hoje, por exemplo, é nada sobre nós sem nós. Sim. Não é mais possível pensar arte e cultura feminina, feminista, engajada, sem a efetiva participação de mulheres. Com certeza. Só para complementar, a gente lembra que as questões sobre diversidade, por exemplo, elas são recentes. A Convenção da Unesco, primeiro foi agora, de 2007. 97, quer dizer, 97. É muito recente. Então, o mundo se abre para a diversidade tardiamente. Ainda a questão da diversidade, ela
mobiliza a sociedade, né, e divide a sociedade, exatamente por isso, né, pela questão da dominação, né, e a dominação ela é masculina. Ela é masculina, é patriarcal, né? Ela é contrária ao tudo que se androgeniza. Tudo que é feminino é negado, né? O corpo mulher é um corpo que precisa, ainda hoje, em pleno século XXI, estar fechado. Antes dessa conversa, a professora Flávia me falando do violão, sim, eu queria até que você falasse um pouquinho, porque é incrível como o nosso corpo, ele é educado para se fechar. Eu estava contando para a professora Luciene antes de a gente entrar ao ar, né, que eu sou violonista, então a gente toca numa posição tárrega. Você já deve ter visto, a gente coloca o banquinho na perna esquerda e a perna é levemente aberta, né, para que o violão se encaixe ali, né, uma posição anatômica, né, que é boa para quem toca, né, eu gosto muito, inclusive. Hoje tem, né, várias correntes, porém naquela época que, né, a tárrega, todo mundo usava tárrega, então existia um manual da menina, porque o primeiro violão, tocar violão era muito raro, hoje tem mais, mas na minha época tinha pouquíssimas violonistas, né, e as mulheres então tinham os manuais de como é a posição feminina, que é a perninha fechada, né, e sem abrir as pernas, que é estranho. Eu até na minha pesquisa de especialização eu fiz inclusive várias entrevistas com professores de música e de violão, né? No caso ali era violão e tinham várias mulheres em Goiânia também, que é uma coisa interessante. Goiânia, as mulheres, elas têm uma questão com o campo cultural e são, apesar das dificuldades, elas vão e enfrentam as dificuldades, né? Então, dos depoimentos foi exatamente que um dos pais não permitia que ela usasse a técnica, né? A postura tárrega, né? Ou seja, a perna tem que estar fechada. E na época, eu tinha 17 anos, eu falei, mas gente, mas que coisa, né? Como assim, né? Então a gente percebe, né, o quanto, enfim, a mulher é cerceada no seu corpo o tempo todo, né? O tempo todo. Verdade. Entrando agora no âmbito universitário mesmo, acadêmico, no Brasil as universidades deram contribuições, né, em diversas áreas da sociedade e levantando os debates que muitas vezes foram silenciados. Então, atualmente, qual vocês acreditam que é o papel das instituições de ensino, né, voltando também para o nosso âmbito da UFG, e qual o papel, para que o papel da cultura na arte seja valorizado? Eu acho que assim... eu vou começar, Luciene, e assim, dizer que a gente, né, eu estive à frente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura na área da direção cultural desde 2009, né, e a partir daí, né, eu comecei, né, a pesquisar as políticas públicas da cultura dentro das universidades, né, participo de fóruns e ao mesmo tempo essa questão, né, da história, né, da cultura nas universidades, né. Então, assim, só para vocês verem, por exemplo, que a importância da cultura numa universidade é incrível, porque na verdade a cultura é transversal. Sim. Ela não elas são culturas no plural, é a pluralidade, são culturas no sentido antropológico, né? Cada comunidade tem a sua cultura, são culturas, né? E então é tudo no plural, tanto é que o nosso cargo que a gente colocou, diretora de artes e culturas. Olha só. Aí depois lá na PROEC ficou culturas e artes, né? Porque exatamente já colocando no título da função, né, do que se trata essa pluralidade, não foi à toa. Até o pessoal fala, mas por que é culturas, por que é arte? Aí eu tenho que explicar, porque são várias culturas, são várias formas e artes, linguagens, expressões estéticas. Mas, por exemplo, a cultura, ela vem muito na extensão, né? Desde, se a gente for pensar, ou era no campo dos cursos de formação artística, né? Música, artes visuais, sobretudo, na época era artes plásticas, né? Então, a inserção veio primeiro na formação técnica, né? Acadêmica em nível superior. Depois, a extensão amplia, democratiza, né? E aí eu quero falar um fato que eu adoro, né? Pesquisando, teve um reitor, apesar, né, um reitor
que é o Edgar Santos, que ele, na década de 60, 50, 60, ele abre, na verdade eu acho que 60, ele abre e fala que a UFBA vai ser a Universidade Cultural do Brasil. E ele coloca isso como meta. E então, na época do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, por isso que eu não estou lembrando, mas acho que é final dos anos 50, começo dos 60, ele recebe vários artistas de fora, refugiados de guerra na época, né? Então, o Kohreuter, a Lina Bobardi, ela veio primeiro para a UFBA, a bailarina Ruskaya. Então, ele recebeu todas essas pessoas, Ness Widmer, enfim, várias pessoas vindas da Europa, para que esses artistas ficassem ali instalados junto à universidade. Então, ele criou os projetos de extensão, as oficinas de artes e culturas. Então, você percebe que, a partir desse movimento dos criadores, dos artistas, homens e mulheres, mas com essa perspectiva de culturalizar a universidade com vivências e temáticas transversais, né? E recebendo a comunidade, ainda no momento que a extensão ainda não era, né, tão valorizada quanto hoje. Então, passou a ser até um movimento artístico-cultural. Então, desse movimento, vejam bem, gente, surgiu o tropicalismo, surgiu o cinema novo. Então, quem ficava no campus da UFBA? Cláudio Rocha, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Caetano Veloso, né? Enfim, foram vários movimentos que eu ainda quero aprofundar a pesquisa nesse case, né? Nesse caso, porque assim, é muito, né? É uma constatação muito interessante. Aqui mesmo a gente estava conversando nossa música no campus, né? Sim. Que a gente é um projeto que o mote dele é trazer a diversidade musical brasileira, né? A partir de artistas, criadores que são reconhecidos nos seus nichos, mas nem sempre estão na indústria cultural. Então alguns até estão presentes, mas não são acessíveis, ou muitos, a juventude não teria oportunidade de vivenciar, ou até a nós mesmos, né? Como a gente teve Gilberto Gil, Gal Costa, Milton Nascimento, Lenine, mas tivemos Criolo, já tivemos o Felipe Cato, né? Então, assim, vários, Chico César, né? Então, variados crioulos, já falei, né? Enfim, são vários. E Tereza Cristina, que foi lindíssimo, né? Então, mas o mote está exatamente de democratizar o acesso e trazer a diversidade musical, que é essa formação do gosto, porque também eu vinha da EMAC. Nesse momento, a EMAC ainda não tinha um curso de música popular, né? Então, a partir do Jarbas, né, do professor saudoso, professor Jarbas, a EMAC começa a investir em instrumentos que são trabalhados na música popular a partir dos anos 2000, né? Mas a música ainda conserva, e o que é importante você conservar, né? A universidade, a gente trabalha em dois polos, a tradição e a inovação, né? O conhecimento, que é o conhecimento científico, que precisa ser conservado, senão a gente vai pensar que a Terra é plana. Então, nós precisamos conservar o conhecimento científico, né? Mas precisamos inovar. Então, a inovação de hoje é o conhecimento consolidado, né? Então, no futuro será o conhecimento consolidado, né? Então, assim, no Música no Campus, ele também tinha esse compromisso social com a democratização, né? E eu tenho vários depoimentos de pessoas que tanto formou quadros. Nossos alunos hoje são produtores, alunos e alunas, porque a gente tinha muitas meninas, né, comigo na produção, né? E também essa questão, né, de vivenciar e mudar mentalidades, de perceber, eu quero estar ali, nessa posição, eu quero estar no palco, eu quero estar na iluminação, eu quero estar na produção, eu quero estar em vários lugares, né? Mas então que assim, hoje para finalizar, eu penso as universidades, né, a gente até coordena a rede de cultura IPSGO, que são das instituições públicas de ensino superior de Goiás, exatamente no sentido de, primeiro, que as universidades são plataformas culturais naturais. Como assim? Nós temos espaço, pessoas, né? Nós temos uma estrutura mínima, corpo
corpo estável, docente e de profissionais servidores técnicos, administrativos e técnicos, né? Nós temos os técnicos artísticos também, né? Lá na EMAC, né? Educacionais, enfim. Então a gente pode transformar a sociedade a partir de políticas sistematizadas, bem estruturadas, e podemos também ajudar o poder público e o Estado, né? Nós somos público, mas assim, o Estado a também consolidar suas políticas. Hoje a universidade ela é chamada pelo governo do Estado de Goiás, pelo Ministério da Cultura, para o quê? Para ajudar a estruturar as políticas, porque enquanto, infelizmente, o Estado brasileiro ainda a gente trabalha com projetos de governo e não de Estado, o que enfraquece a democracia, porque se a gente tivesse, né, políticas públicas do jeito que deveria ser, a partir dos princípios da administração pública e da Constituição Federal, que é maravilhosa, nossa Constituição cidadã, né? Então a gente teria, né, políticas mais democráticas e mais certeiras. Então as universidades elas têm condição de fazer isso por conta do seu corpo, né, docente, técnico, e os discentes e a comunidade no entorno, né? E é por isso que as universidades são muito atacadas, porque ela tem esse poder de transformação. Então, assim, eu vejo hoje as universidades como estratégicas nessa transformação. Hoje nós temos o Fórum também de Gestores Culturais, também vamos dizer assim, uma disputa, porque muitas universidades já têm Procult, Pró-Reitoria de Cultura, porque o produto já são extensão, mas só que uma Pró-Reitoria de Cultura, uma Secretaria de Cultura, ela vai trabalhar questões para além da difusão, né? Mas questões da criação artística, questões como essa do gênero, da identidade, são questões que vão permear não só a extensão, mas o ensino, a pesquisa, né? A inovação, né? Então existe esse movimento, né, de cada vez mais as artes e as culturas serem valorizadas dentro das universidades, e com certeza as mulheres também, porque também além da questão das mulheres serem marginalizadas na própria arte, nas artes, nas culturas, mas as próprios artistas são marginalizados na sociedade. Então existe essa exclusão na exclusão, né? Duplamente exclusão, né? Porque existe uma disputa entre os agentes, né? E que a gente ainda tem que falar que artista é profissão, né? O ator, o artista, o músico, o ator é um trabalhador antes de tudo, né? E não uma pessoa, um ser iluminado que recebeu um dom. Ele tem talentos, obviamente, mas tudo é construção social. Bom, quando a gente tenta pensar e desenvolver um raciocínio acerca do papel das instituições de ensino nesse movimento de pertencimento de mulheres, né, nas culturas, nas artes ou na arte-cultura, eu gosto muito de trazer uma forma de pensar muito imagética. Tem uma representação adinkra que chama Sankofa. Sankofa é a representação de um pássaro. Esse pássaro tem um ovo nas costas e ele tem a cabeça girada para trás. É um pássaro com a cabeça girada para trás. Essa é a representação. E o que Sankofa quer dizer? Sankofa quer dizer que eu tenho que me voltar para o passado, no presente, para projetar um futuro, né? O ovo é sinal de fertilidade, de futuro. Quando eu entro nesse movimento que a gente chama de sankofado, né, pensando nessa representação imagética, eu vou trabalhar no presente não eliminando os instrumentos, os lugares de formação que me trouxeram até aqui, considerando toda essa base, né, que me trouxe até aqui, reconhecendo a importância dessa formação, mas a partir de um olhar prospectivo. Eu tenho que pensar no futuro, porque educação é um processo que deveria ter um prefixo re antes, né? Porque educação é reeducação. Eu tenho que repensar sempre para conseguir
projetar. E nesse movimento de projeção, talvez uma palavra estratégica para a gente pensar dentro das instituições de ensino seja representatividade. Né? Trazer uma trajetória incrível como a trajetória da UFG, e nós estamos dentro de um sindicato, de novo, né? Eu penso que essa pergunta ela tem que estar voltada para o sindicato, né? Pensar essa trajetória a partir de um sindicato é pensar que representatividade importa. Então não dá para pensar no processo de reeducação sem essa representatividade. A gente vem de um modelo sindical que é profundamente masculino, localizado no sul-sudeste do Brasil, né? Se eu não reoriento isso, de repente eu estou na semana ou no mês de pensar questões de mulheres com uma exposição aqui no nosso espaço conduzida por homens. É contraditório. Eu estou elaborando artes, né, para pensar o mês das mulheres que não são diversas, não são plurais. Porque a arte que está representada é de uma mulher eurocentrada, que pensa mulheres negras como um conjunto de melanina. Então, para pensar o papel das instituições, como você disse, Mariana, de ensino, talvez fosse necessário a gente pensar que essas instituições elas não são de ensino. Elas são instituições de educação. Elas são mais profundas, né? E aí eu preciso me envolver com esse momento, ou com esse movimento de reeducação, para conseguir elaborar o que agrada Quilomba, que é um artista, é uma performer, né? As pessoas pensam que a Grada Quilomba é uma teórica, e ela é também, mas ela é uma artista, ela é uma performer, ela está com uma exposição incrível aqui no Brasil, né? Apesar de ser portuguesa. E o que ela chama de outro do outro, que é essa questão que a professora Flávia traz para a gente pensar. Dentro desse universo de reeducação para a cultura, dentro desse universo de reeducação para a arte, mulheres são o que a Grada Quilomba chama de o outro do outro. São aquelas pessoas que ainda têm que lutar para falar assim, eu sou mãe, eu sou jornalista, eu sou antropóloga, eu sou artista. E você sabia que arte é um conhecimento, é um campo que precisa estar sustentado também na produção científica e acadêmica? Romper com esse lugar do que a Grada Quilomba chama de outro do outro, talvez seja o grande canal. E como é que a gente rompe com isso? Com representatividade. Representatividade em todos os setores. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma artista incrível, que é uma literata, na verdade, que é a Conceição Evaristo, que é uma escritora que alcança o reconhecimento tardiamente, porque é uma mulher que tem um corpo fora desse pensamento hegemônico e singular de mulher. A Conceição Evaristo perdeu o lugar dela na Academia Brasileira de Letras em nome de um homem branco que fazia cinema. O Brasil se mobilizou, mas o Brasil num nicho. O Brasil nem sabe, na verdade, quem é a Conceição Evaristo. Foi um nicho muito específico que falou, espera, essa mulher tem que estar inserida, né, nesse universo de produção de arte e cultura. E aqui em Goiás também a gente tem um exemplo desse, que é a Leodegária de Jesus. Sim, com certeza. A Leodegária é a primeira escritora desse estado, é uma escritora negra de Goiás, com publicação, o SEGRAF da UFG, inclusive reeditou o livro dela recentemente, e que ainda precisa desse debate que pluraliza a noção de cultura, né? Mulheres produzem cultura. A Cora Coralina, que é eu vou usar a expressão artista, né? Que é uma artista que projeta Goiás para o mundo, e ela é incrível, mas a gente percebe que em alguns debates ela ainda é a doceira, ela ainda é a menina feia da ponte. Ela ainda é aquela mulher no singular que tinha que fechar o seu corpo e negar uma abertura que as artes gritam.
Não existe arte sem abertura, não existe cultura sem abertura, e você tem uma Cora Coralina que para algumas leituras, né, que são essas leituras hegemônicas, ainda pensa essa mulher como a Aninha, né, como a menina feia da ponte, como a doceira, e ela era doceira sim. E ela diz, eu sou a menina da ponte sim, mas ela faz isso a partir do lugar da arte. Ela faz essa afirmação de identidade a partir de um lugar que é feminino. Sim. E que produz arte e cultura. A gente produz arte e cultura nas cozinhas. A gente produz arte e cultura nas ruas. Haja vista os movimentos contemporâneos de arte e cultura, que são representados majoritariamente por pessoas negras, indígenas e mulheres. E mulheres. Então você tem, talvez, ressignificar e perceber as instituições de ensino, né? E o Adolfo diz, esse sindicato não pode estar fora desse universo, porque é o sindicato que nos representa. Pensar as instituições de ensino como esse lugar de educação, que consegue fazer ecoar a voz da Grada, que eu citei, da Grada Quilomba, que consegue reconhecer Conceição Evaristo, que tem livros traduzidos em vários idiomas, mas que não encontra assento na Academia Brasileira de Letras como uma mulher da arte e cultura, né? Que consegue perceber a Leodegária no mesmo lugar que concebe, pensando em Goiás, Cora Coralina. Né? Nossas professoras da UFG que trabalham com arte e cultura. Tem uma pesquisadora e professora e artista que eu gosto muito também, que é a Rosana Paulino, que consegue reconhecimento agora, recente. E o que é a arte da Rosana Paulino? Se você entra num lugar de exposição e observa a exposição da Rosana Paulino, você percebe esse movimento sancofado, né? Um compromisso com a africanidade que constitui o país, um compromisso com uma mulheridade que é negada. A professora Flávia deve conhecer a história da Sarah Baartman. Sarah Baartman é uma mulher que teve o seu corpo exposto depois da morte como arte, no museu. E era exposto por quê? Pelo estigma feminino. Ela tinha a bunda grande, ela tinha os seios fartos e ela tem o seu corpo exposto. Mas como? Né? Quem é essa mulher, Sarah Baartman, que em vida desenvolveu uma série de coisas para depois da morte ter o seu corpo exposto no museu? Agora, recentemente, ele retornou para o seu lugar de origem. Então, talvez seja necessário, nesse movimento da gente pensar qual é o papel, essa teoria dos papéis é muito ruim para pensar, né? Mas qual é o lugar das instituições, né? Nesse processo de reeducação, talvez seja a gente compreender o que é educação, que é esse lugar multifacetado. Eu gosto demais quando a professora Flávia resgata a noção de extensão, mas fortalece o lugar da cultura. Porque se eu não fortalecer esse lugar, eu vou continuar percebendo cultura assim, no singular. Cultura é o quê? Para o sindicato, por exemplo, é o espaço delimitado num ambiente de auditório e antessala, que a gente chama de foyer, mas nem sabe o significado de foyer, né? O que é cultura para a universidade? É o que está limitado à EMAC e ao Centro Cultural? O que é cultura na Universidade Federal de Goiás? Né? Como a gente produz cultura, eu sou da Escola de Jornalismo, uma escola de comunicação, que trabalha com tecnologia, que tem mulheres à frente dessa tecnologia. Né? Como é que a gente pensa esse movimento de feminilizar, se é que existe essa palavra, feminilizar esse espaço de arte e cultura, para que a gente, enfim, consiga reeducar a nossa perspectiva e perceber essas instituições como lugar de educação e não de ensino. Porque quando você fala em ensino, você pensa em tablado. Né? Você tem alguém que oferece o conhecimento e outra pessoa que recebe de forma muito passiva o conhecimento. E a gente que está na universidade, a gente sabe que não é assim. O que mais encanta para uma mulher professora que está em sala de aula todos os dias é aprender. Exato. Nem sei se é ensinar.
É aprender, pelo menos para mim, né? É aprender, porque isso torna um movimento cíclico, né? Isso torna um movimento sancofado. Eu sou alguém que está aqui olhando para trás e reconhecendo a ancestralidade, o passado, a sedimentação científica, artística e cultural, mas eu estou projetando o futuro. Eu estou pensando na necessidade de representatividade, de pertencimento. Fomos informados agora que a gente teve um probleminha técnico e, infelizmente, essa primeira parte, que a gente debateu bastante coisa relevante, não foi ao ar, porém a gente vai, a partir de agora, no ao vivo, e a parte que já foi conversada, a gente vai colocar depois na íntegra aqui junto com essa parte, né? A gente estava falando anteriormente a respeito da posição das instituições de educação, né? E aí, quando a gente estava ali conversando antes de iniciar, de fato, o podcast, a gente entrou também na temática de onde a mulher está posicionada e quem está sentado nas lideranças e quem realmente está pensando as políticas. E acho que a gente poderia entrar nesse viés. A gente estava comentando agora, né? É assim que, falando do cinema, falando, né, de todas as artes, a questão da mulher, tanto na posição de decisória, de poder, de estar ali, né, à frente, de pensar políticas, diretrizes, fluxos, né, e ao mesmo tempo de criar, né, no caso da mulher artista, das mulheres artistas, essa parte da criação é algo muito disputado pelos homens e por todos, né? Então, a gente percebe que essa parte, por mais que a mulher avançou no século XX, XXI, nos espaços, mas a gente percebe que, como a gente falou na primeira etapa desse podcast, né? A gente não encontra muitas maestras, diretoras de cinema, roteiristas, né? Por exemplo, até falei, ano passado tive a oportunidade de trabalhar com uma menina hold. Hold é aquela pessoa que cabeia, faz todo o trabalho de montagem do palco que ela gosta, e ela falou, olha, eu sofro preconceito, né? E porque eu sou mulher, nesse ambiente, eles até brincam da graxa, que é um ambiente também masculino, né? Então, a mulher, né, ela tem que, vamos dizer assim, se o campo das artes, né, ela é um campo difícil, porque ainda nós temos uma visão de mundo que as artes elas são um deleite, né? Isso ainda está no campo do supérfluo ou do complementar, não como algo fundamental, né? Um elemento que representa, que faz parte das culturas de todos os povos, de todas as comunidades, né? A expressão artística é algo inerente ao ser humano, né? E não algo que é supérfluo, né? E então a gente ainda vive a exclusão do artista na sociedade, né? E a exclusão da mulher no campo das artes e no campo das culturas. Então, é muito paradoxal, né? Então, a nossa jornada de luta é dupla, né? Primeiro, lutar pelas artes e pelo lugar das culturas dentro dos espaços, inclusive no espaço universitário, né? Com crédito, não para ser um pano de fundo, né? Assim, uma abertura, né? Algo que é para demonstrar, né? O poder, né? Porque minha tese é exatamente música e poder, que eu mostro exatamente essa figuração dos artistas para propaganda. Na época não tinha essa noção, mas como, né, reforçar o poder, né, de quem detinha aqueles artistas, para reforçar o poder do monarca, né? Depois o poder dos estadistas, e até hoje é assim, né? Então, vamos lá, eu vou ser crítica, mas assim, a música na universidade, ou as artes na universidade, não pode ser só em momentos em que existe um discurso das autoridades,
né, na solenidade. Pode ser também, porque é um espaço, mas não pode ser somente esse espaço, né? Mas sim um espaço de fruição, primeiro, né, a arte por si só ela tem que existir, né? Ela não precisa ser racionalmente compreendida, ela tem que ser fruída, né? E cada um se toca a partir da sua experiência, sua vivência, todas do lugar que você está, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que precisamos ter mais espaços, né, de artes e culturas, exatamente como fortalecimento, primeiro, da cidadania. É um direito, é o direito à cultura, está na nossa Constituição, né? E todo cidadão tem direito à cultura, né? Então, a gente precisa ampliar e colocar acessível, porque parece que é um conhecimento que ainda, obviamente, o conhecimento é poder e o conhecimento artístico, ele é muito salvaguardado pela elite, porque esse conhecimento o distingue essa elite da grande parte da população. Então, quando eu popularizo, eu perco o meu valor de estar... Eu que posso admirar essa obra de arte, ou eu que posso ir no concerto de música erudita, ou de jazz, ou enfim. Então, as culturas e as artes também refletem as classes sociais, né? E que, de uma certa forma, hoje, com a democratização dos meios de comunicação, eles se tornam até mais democráticos, no sentido assim, de que, às vezes, um independente chega, né, fura, né, a bolha, que apesar que a gente sabe que os algoritmos também são umas bolhas, né, mas ele dá mais capacidade para a mulher, né, para os artistas se colocarem. É muito legal para a gente pensar essa questão da representatividade e da necessidade de você ter mulheres em todos os espaços, quando a gente tenta compreender que a arte é política, que a arte é poder, né? Se você está lidando com uma estrutura de poder, um dos caminhos mais naturais é que nessa estrutura de poder haja resistência, porque onde há poder, há resistência, né? E as mulheres... nós mulheres temos nos colocado num fronte mesmo o tempo todo para romper com essa estrutura de poder a partir da resistência e nesse movimento propor o novo, resistir, né? Não posso ter essa posição aqui para tocar o meu instrumento de cordas, né? Mas eu vou entrando, eu vou ressignificando, eu vou reelaborando para que o meu corpo possa também exercer esse movimento quando a gente fala de música. Então, se arte é poder e poder é resistência, a compreensão de cidadania enquanto conjunto de direitos e deveres conduz esse universo da arte e cultura para o campo dos direitos. Representatividade de mulheres nesses lugares não é concessão, não é um favor, é um direito, né? As diversidades, né? Mulheres precisam estar em absolutamente todos os espaços de criação artística. E aí é interessante a gente pensar nessa concepção de criação. Porque a gente, enquanto mulheres preocupadas, investidas, pesquisadoras de arte e cultura, a gente está investindo num processo de criação de uma nova concepção, criação de uma nova concepção de cultura que rompa de vez com a noção hegemônica de que reprodução é uma reprodução automática. Nós geramos vida, nós criamos, né? Mulheres, as mais diversas, elas dão vida a uma mulher que gesta, ela cria uma vida, né? Uma mulher que é uma mulher trans,
ela cria um novo significado de mulher. Uma mulher negra, ela rompe com uma ideia de poder que está afrontando ela todos os dias. Uma mulher lésbica, ela rompe com uma noção muito patriarcal de concepção de família. Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar enquanto mulheres, a gente contribui para a criação do novo. E criar um novo em arte, cultura, é tão encantador, porque nesse movimento performático, você cria um novo e você cria uma nova escuta, audiência, perspectiva também nova. As pessoas, elas nesse processo de reeducação permanente, é como se elas tivessem a oportunidade de reeducar o seu olhar para acessar o novo na arte e cultura. O novo dentro dessa estrutura hegemônica, porque mulheres sempre existimos, né? E sempre produzimos arte e cultura e sempre criamos, né? Pensando nesse processo de criação. Mas essa oportunidade de ter esse cenário é possível porque a gente compreende a arte como direito. E direito enquanto step fundamental para a Constituição da Cidadania. Também concordo que a Constituição Cidadã ela é incrível, né? Ela é resultado de um processo longo, uma batalha de ruptura com um movimento, um golpe histórico que o Brasil sofreu. A gente rompe com esse movimento e propõe a Constituição Cidadã. Então agora vamos fazer valer efetivamente. Garantindo direito de criação, direito de acesso, direito de percepção, né? O que está diante de mim é a arte. Né? E quais são as características dessa arte? Talvez a gente tenha conseguido fazer já algumas rupturas. A gente não pensa mais que a arte é só arte clássica. A gente consegue localizar. A fotografia é muito boa para pensar. Porque a fotografia, ela parte da técnica, mas ela depende fundamentalmente do olhar. A fotografia que eu exponho enquanto arte, ela não é uma fotografia pura e simplesmente, né? Ela tem um olhar. É esse olhar, esse trânsito que faz a diferença, que vai garantir para aquele, eu vou usar uma palavra ruim, mas eu não estou lembrando de outro, produto, né? Para aquele produto final, o status de arte. Porque ele está ancorado numa complexidade que envolve humanos, esses são conceitos da antropologia, humanos, não humanos e mais que humanos. Né? Ele envolve um fazer que é um fazer profundamente orgânico, apesar de, no caso da fotografia, ter uma origem na técnica. Então, eu acho que a gente precisa, de novo, pensar na força e necessidade da representação. Mulheres têm que protagonizar a elaboração de políticas públicas. Mulheres precisam estar presentes no momento de concepção de um edital de cultura. Elas têm que ganhar, mas também têm que estar ali no momento de elaborar o edital. Né? Mulheres precisam ser convocadas pelos departamentos de comunicação para pensar uma arte. Para o mês internacional das mulheres, porque senão a gente corre o risco de reproduzir modelos que são misóginos, que são machistas, que são centrados numa perspectiva masculina. Embora eu não consiga perceber a violência de uma forma imediata, mas de novo é aquela perspectiva prospectiva. Eu estou formando pessoas. Eu tenho filha. Eu não quero que a minha filha perceba ou entenda que o mês internacional das mulheres é um mês rosa. Porque não é. Ele está sustentado na luta e quem leu minimamente a história sabe dessa luta. Né? Uma luta que precisa ser reconhecida, pelo menos no mês internacional das mulheres. Então, de novo, é a questão da representatividade. Mulheres precisam, mulheres que pensam, né, precisam estar presentes nesses momentos de pensar e propor. Sim, com certeza. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa no debate em relação a... Não, dizer assim que eu não sei quanto tempo nós temos, mas é uma alegria estar aqui, né, assim, debatendo
e com a Luciene, que é uma pessoa que eu admiro, e a gente, né, estou aprendendo muito também. Que são questões que nós colocamos aqui que temos que pensar por dentro, né? Que são questões que a nossa universidade, as nossas unidades já cresceram muito, né? Mas precisamos ainda tocar em feridas. A gente precisa ainda né? Então, trazer essas discussões sobre o feminino para dentro da universidade, né? E nada melhor do que as artes, né? Os processos culturais, né? Para exatamente, vamos dizer, fazer essas mediações, que não são fáceis, né? Porque também nós somos produtos de uma formação, né? Também patriarcal, castradora. Então a gente percebe também muitas mulheres reproduzem discursos que estão naturalizados, né? Exatamente porque é muito forte essa, né? Então deve haver uma mudança paradigmática. São questões também, né, epistemológicas. Sim, que as mulheres precisam estar ali sendo lidas, sendo validadas no seu ponto de vista, né? Então a gente precisa realmente fazer esse exercício de, enquanto mulheres, professoras, pesquisadoras, em variados campos do conhecimento, a gente trazer as nossas colegas a visão do feminino também, em contraponto, né? E a visão de todas as mulheres de variadas culturas, né? Né? Trabalhando essa questão do Sul, né? Das epistemologias do Sul, né? A gente buscar todo esse universo que a gente conhece pouco, né? Porque nossa formação toda foi calcada a partir dos clássicos, né? Que dominam, né? O pensamento, né? Mais de 600 anos, aliás, depois de Cristo, o tempo todo. Exatamente. Exatamente. Bom, para finalizar, talvez a gente deva acrescentar ao debate a perspectiva da coragem. A Bell Hooks fala que o feminismo é para todo mundo, né? Se a gente pode, por exemplo, ir às urnas hoje, é porque mulheres se levantaram e disseram: precisamos votar, né? Queremos construir a cidadania juntas, nós estamos juntas. E esse movimento é absolutamente incrível, ainda carece de reconhecimento e carece também de uma abordagem crítica, né? Porque enquanto as mulheres brancas da elite econômica iam para as ruas reivindicar espaço, mulheres negras já estavam fora de casa há muito tempo trabalhando. Uhum. Mulheres indígenas já foram violentadas pelos colonizadores primeiros dessa nação, né? Então, reconhecer a importância, a relevância desse movimento e não entender que a guerra está ganha. Uhum. Compreender que o processo é complexo e se colocar à frente nos campos, né? de enfrentamentos cotidianos. Ainda no século XIX, uma grande mulher, e eu queria encerrar com ela, uma grande mulher conhecida como Sujo Netruch, participava de uma convenção internacional de mulheres, e nessa convenção, composta majoritariamente por homens, né, os homens diziam: vocês não podem lutar por cidadania porque vocês são frágeis. Nós vamos lutar por vocês, vocês são frágeis. A gente precisa ajudar vocês a descerem da carruagem. A gente precisa estender um tapete quando tem uma poça de lama para que vocês passem. E essa mulher, uma ex-escravizada, uma mulher negra que não foi alfabetizada, rompeu o auditório, tomou a palavra e falou: olha, eu como tanto quanto um homem, eu trabalho tanto quanto um homem, eu tive filhos e vi todos os meus filhos serem tirados de mim em nome de um colonialismo que me agride
como agride qualquer homem, acaso eu não sou uma mulher? Então, pensar nessa pergunta que ela traz para a gente. O que nos constitui enquanto mulheres? Se eu penso o mês internacional das mulheres como esse mês de luta, eu não posso de novo silenciar mulheres negras, silenciar mulheres indígenas, silenciar mulheres gordas, silenciar mulheres que não têm útero, silenciar mulheres que têm pênis. Porque se eu faço esse movimento, de novo eu vou entrar num ciclo violento, que agride, que não reeduca. Esse é um ato de coragem. Eu tenho que ter coragem de falar. Uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Audre Lorde, ela escreve, ela fala assim, quando eu vou escrever, eu fico com muito medo, eu fico muito assustada, mas me amedronta e me assusta muito mais não escrever. Então eu preciso dizer, eu preciso falar, eu preciso me colocar. E como é que a gente se coloca? Eu tenho dito muito isso. A gente só se coloca pelo que a gente é. A gente nunca se coloca pelo que a gente não é. E o que nós somos, em última instância, mulheres. Mulheres do ponto de vista do colonizador, mulheres do ponto de vista etnocêntrico, mulheres do ponto de vista que nega o status de gênero, que nega pertencimentos, que nega colocações, que nega poder. Se arte é poder, né? Nega poder. Então, assumir quem eu sou é dizer eu sou, né? E eu vou existir a partir desse lugar, respeitando a minha especificidade, respeitando as diferenças e não colocando as diferenças no extrato inferior da escrita da história oficial. Um sindicato, ele precisa de mulheres, uma universidade precisa de mulheres, a política precisa de mulheres, né? A gente está num momento importante para a UFG e a do FG, mas a arte e a cultura que nos constitui, eu posso até dizer que eu não entendo de arte, mas eu não posso negar que é ela que me constitui. A arte e cultura me constitui. Precisa de mulheres. Mulheres. É isso. Muito obrigada, professora Luciene. Obrigada, professora Flávia. Esse episódio e os outros episódios também estarão sempre disponíveis no nosso canal do YouTube. Compartilha, curta, comente também. Vale ressaltar que o Pod do FG, ele é um espaço que a gente está abrindo também e é bacana a participação do público ao vivo também, que possa conversar com a gente, né? Infelizmente teve esse probleminha, mas lembrando que a gente vai colocar o episódio na íntegra. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe todos os nossos meios. E é isso, muito obrigada por participar até aqui e até o próximo episódio. Até mais. Obrigada. Nossa.